Olá, tudo bem? Sou Jonathan Rodrigues, acadêmico de agronomia da Faculdade Evangélica de Goianésia, sétimo período. Vou apresentar um trabalho agora da disciplina de fitopatologia aplicada, professora Anderly, referente à segunda VA. Escolhi o artigo sobre a influência das variáveis climáticas na incidência da varíola do mamoeiro, Swass Gold, em diferentes densidades de cultivo sob o manejo orgânico da produção. Introdução à varíola ou printa preta, também conhecida como sarna, né? Aspersporum caricae. Podemos dizer que a varíola é uma doença mais comum do mamoeiro. Embora não prejudique a qualidade da fruta, ela deixa com aspecto ruim devido à grande quantidade de manchas. Então, a varíola é uma doença fúngica, né? Que é uma das principais doenças hoje do mamão, através da produção comercial, né, do mamão em si, que é o carica papaya, seja ele nas regiões tropicais ou nas regiões subtropicais. Ela é uma doença que tem uma elevada incidência em lavouras comerciais ou domésticas e promove a queda prematura de folhas, provoca também danos aos frutos, né, em si e a superfície dos mesmos, na qual ela vai afetar diretamente a qualidade deles. Resumo: a varíola ela é uma doença predominantemente das regiões tropicais e subtropicais, promove queda prematura de folhas, danos à superfície dos frutos. O presente experimento ele foi instalado no estado do Espírito Santo. Os registros de temperatura foram feitos por uma microestação meteorológica. Os resultados do presente trabalho eles apontaram que a maior severidade dessa doença ela vai estar ocorrendo em uma combinação de maiores amplitudes térmicas. Tem tudo a ver com a temperatura, em que varia das médias temperaturas máximas de 28 a 30 e das temperaturas mínimas, que aproximam de 20 graus Celsius, que tem uma umidade relativa mais próxima de 80%, né? Onde provavelmente o adensamento do cultivo do mamão vai favorecer a gravidade da doença, como podemos ver nessa imagem aí. Objetivo: objetivou-se avaliar o efeito das variáveis climáticas relacionadas com diferentes densidades de cultivo do mamoeiro. Então, a gente tem que ter em mente aqui que essas equações de regressões entre as variáveis climáticas e as severidades da varíola estão ligadas ao índice de temperatura, assim como eu disse, né? Porém, o que, que acontece? Apesar da importância dessas doenças fúngicas para o mamoeiro, temos também a presença de outras doenças, né, como tombamento, a podridão, a antracnose, o oídio. Então, o presente trabalho ele objetivou-se avaliar o efeito das condições climáticas que estão relacionadas com as diferentes densidades de cultivo do mamão, porque através da produção do mamão em si, temos a incidência, né, em lavouras comerciais ou domésticas, a presença dessa doença da varíola, que é uma drástica doença que vem afetando praticamente todas as lavouras aí, ó, de todos os estados praticamente. Qual foi o delineamento estatístico utilizado e o número de repetições? Adotou-se o delineamento experimental em blocos ao acaso, com 6 densidades de cultivos diferentes e 4 repetições ou blocos. As diferentes densidades do cultivo adotados foram densidade 1, né, que tem 1.667 plantas por hectare, controle densidade 2, 2.167, densidade 3,
2.167, densidade 4, 3.167, densidade 5 e densidade 6, com 4.167 plantas por hectare. Podemos dizer que os valores eles foram analisados nos meses de abril, maio, junho, julho e agosto, que é quando ocorre a incidência natural da doença conhecida como varíola. Foi um estudo conduzido no Centro Estadual de Educação Rural CEAR. Ele é situado no município de Água Branca, que é da região noroeste do estado do Espírito Santo. O clima nessa região ele é tropical e tem uma estação seca. Resultados e discussões. Os valores e severidades da varíola da folha do índice 10 possibilitaram tirar as melhores interferências e foram, portanto, adotados para estabelecer as correlações com as variáveis climáticas. Por exemplo, esse gráfico aqui da figura 1, a gente vê a equação de regressão entre as variáveis climáticas e a severidade da varíola. Podemos ver aqui que é um gráfico que mostra que as notas médias da severidade da doença, sejam elas ligadas à temperatura máxima, temperatura mínima, amplitude térmica e até mesmo a umidade relativa, Então, podemos ver aí que a folha de índice 10, ela normalmente tem a flor principal antes das suas axilas. Então, os registros dos dados climáticos aí de temperatura máxima, mínima, amplitude térmica e umidade relativa foram expostos nessa tabela 1 aí, ó, de acordo com essas equações aí. Estar observando aqui nesse gráfico, os meses de março, abril e maio, a doença teve uma maior severidade. Conclusões. Nas densidades de cultivo com elevada população de plantas, há uma grande variação na incidência da doença, uma vez que no adensamento populacional há uma maior concentração de unidades, sendo assim um favorecimento à infecção secundária da doença no pomar. Essa manifestação de doença aí com maior severidade nos meses mais quentes e chuvosos do ano ratifica tem um autor aqui, que é o nome dele é Marteleto, ele diz que encontrou em sua pesquisa que nos meses mais frios, a incidência dessa doença com relação ao mamoeiro, ela é ínfima. E nos meses mais quentes, que são os meses de janeiro, fevereiro e março, houve um aumento abrupto na severidade dessa doença. Então, os resultados descritos eles vão corroborar com os estudos de Vivas e Suzuki, que é daquele gráfico lá, que descreve que a varíola é mais severa nos meses mais quentes do ano, principalmente na região sudeste. Podemos destacar também que a padronização por meio dessa escala diagramática com relação aos números de lesões necróticas nas folhas ou o índice em si, demonstra que ocorreu um estabelecimento de um microclima favorável para o fungo, como você está mostrando aqui. Ó. Podemos utilizar algumas medidas de controle com relação à erradicação dessa doença, como a aferição da umidade relativa do ar e da temperatura, que é uma importante alternativa para os produtores entrarem com medidas de controle em suas lavouras, pois uma vez que os balizadores se concentram em altas temperaturas com relação às taxas de umidade relativa do ar, alguns produtores eles podem utilizar alguns produtos para o controle da varíola, como eu mencionei aqui no site da AgroLink, que são produtos como Absolute Fix, que é da empresa Liarabras, tem o ingrediente ativo clorotonil,
o absoluto WG, que é linhar abraço clorotonil também, o alicerce indofil, que ele é mecunzeb, a Mistar Top, que é o Singenta azistrobuína. Então, a gente pode destacar e enfatizar que existe uma influência da infecção do fungo no fruto se ocorrer uma maior fonte de inóculo nas folhas. E que a padronização dessa escala diagramática ela demonstra que ocorre um estabelecimento do macroclima favorável para o fungo, que é o Asperum caricae, principalmente nas densidades de cultivos mais adensadas. Então, vale ressaltar a importância de combater esse fungo e de erradicar de uma vez ele na cultura do mamoeiro.